Olá, crianças! Tudo bem? Nessa nossa última aula da disciplina Recursos Humanos, nós vamos falar sobre conduta humana do profissional e sobre 3 ferramentas muito importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a conduta humana do profissional. É extremamente importante nos dias de hoje nós cuidarmos dessa conduta humana do profissional. A minha principal preocupação nesse momento é cuidar da conduta de vocês como futuros gestores, os gestores de recursos humanos. Com certeza tem que ser o exemplo, tem que ser líder e existem alguns pontos muito importantes para isso. A gente vai falar de postura ética. Então vamos entender qual é o conceito de ética. O termo ética vem do grego ethos, que significa caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Em outras palavras, ser ético nada mais é do que agir direito, proceder bem sem prejudicar os outros. Embora todos saibam, o que é ser ético, vamos nos aprofundar um pouquinho nesse conceito. O que é ética no trabalho? Nós não vamos focar nas relações pessoais, vamos falar bastante do trabalho. Então, a ética deve ser entendida como um valor da sua organização, que assegura a sua sobrevivência, a sua reputação e, consequentemente, seus bons resultados. Uma empresa só consegue atingir bons resultados se ela tiver como um dos seus valores a prática da ética. A ética deve estar sempre presente em suas atividades. Não importa se você trabalha em uma multinacional ou numa microempresa. Todas as suas ações são vigiadas e, optando pelo bem ou pelo mal, um dia você terá que prestar contas de tudo. Quais são as características de um profissional ético? Como é que a gente consegue identificar um profissional quando ele é ético realmente no trabalho? O primeiro ponto, sem dúvida, é a honestidade. Está relacionada com a confiança que nos é depositada. É muito fácil encontrar a falta de honestidade quando existe a fascinação pelos lucros, privilégios e benefícios fáceis, pelo enriquecimento ilícito em cargos que outorgam autoridade. Infelizmente, no Brasil, é a primeira coisa que nós vemos, falta de honestidade. Mas um profissional, ele se destaca quando ele tem essa primeira característica, a honestidade. Segunda característica, o sigilo. O respeito aos segredos das pessoas ou das empresas é uma característica obrigatória para o profissional. Então, acabou a fofoca no trabalho, não é? Ter um cuidado com o segredo das pessoas, com o segredo das empresas, é cuidar da postura ética, é o sigilo. Terceira característica, coragem. Precisamos dela para tomar algumas decisões importantes em nossa vida. Além de ser bastante útil para nos ajudar a reagir às críticas, também nos ajuda a enfrentar a verdade. Muitas vezes, ter a postura ética não é fácil. É preciso coragem para se fazer aquilo que é certo. 4. Humildade. O profissional precisa ter humildade suficiente para admitir que não é o dono da verdade, para ouvir o que os outros têm a dizer, aceitar sugestões e reconhecer que o sucesso individual é resultado de trabalho em equipe. Então, ser ético, gente, é muito além do que não falar mal dos outros ou não pegar um dinheiro que não te pertence. A humildade também, o admitir que você não é o todo-poderoso, que você não sabe tudo, que você está ali para aprender e que a equipe sim é que atinge um resultado, é sinal de uma postura ética. 5. Justiça. Justiça é aplicar ao outro o que lhe é merecido. Não deixar o conflito de interesses atrapalhar nas relações e agir com imparcialidade. É reconhecer quem realmente merece certos elogios, quem realmente merece certos reconhecimentos, quem realmente merece alguns prêmios. E ser justo é uma característica de um profissional ético. Sexta característica, o otimismo.
Em face das perspectivas das sociedades modernas, o profissional precisa e deve ser otimista para acreditar na capacidade da realização da pessoa humana, no poder do desenvolvimento, enfrentando o futuro com bom humor. Perceber que o outro ser humano, seja um subordinado seu, ou seja até uma autoridade dentro da empresa, ele tem uma capacidade, a capacidade humana ela é infindável. E nós temos que ter esse otimismo de sempre olhar o melhor das outras pessoas e ver o futuro com bom humor. 7. Integridade. A integridade é tão fundamental ao ser humano que é praticamente impossível imaginar um profissional ético sem essa característica. Integridade é aquele que fala sim, sim, não, não. A integridade é, fundamentalmente, o valor que damos a nós mesmos e a nossa capacidade de assumir compromissos sérios com a nossa própria mente e manter-os assumidos com os outros. É fazer o que dizemos. Eu digo que a integridade é você ter um compromisso, primeiro de tudo, consigo mesmo. Para você ter um profissional comprometido, primeiro ele precisa se comprometer com ele mesmo, com a carreira dele, com os valores dele. Nona característica, a colaboração. Assumir atitudes visando atingir os objetivos comuns dentro do grupo de trabalho. É não pensar só em você, pensar na equipe, pensar no grupo. E 10, a educação. Dirigir-se sempre às pessoas, dedicando toda a atenção, pois tal atitude poderá influenciar diretamente na imagem da empresa que você representa. Ser educado, ser gentil, gentileza gera gentileza. Essa frase parece que está batida, mas ela é muito verdadeira e cada dia mais. E agora vamos, às 3 ferramentas que eu prometi para vocês. Como é que eu desenvolvo um grande profissional hoje? Como é que eu desenvolvo um profissional tanto pessoalmente como profissionalmente? Nós sabemos que o capital humano é o maior ativo que uma empresa tem que ter. As empresas hoje elas são competitivas no mercado conforme o seu capital humano. E desenvolver esse capital humano é sempre um grande desafio. Quais as ferramentas mais atuais para o desenvolvimento pessoal e profissional? Nós temos 3 ferramentas e eu particularmente sou apaixonada pelas 3 e atuo em 2 delas. Coaching, o empowerment, que é o empoderamento, e a mentoring, que é a mentoria. Vamos entender cada uma delas. Coaching, a minha paixão primeira. Então, coaching é um processo que visa elevar a performance de um indivíduo, de um grupo ou de uma empresa, aumentando os resultados positivos por meio de metodologias, ferramentas e técnicas cientificamente validadas, aplicadas por um profissional habilitado, que é o coach, em um cliente, que é o coach. Depois eu vou trazer melhor essas terminações, tá? Então, o coaching é um processo, ele vai levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. Na década de 60, na Europa, foi que surgiu aí as primeiras sessões de coaching, né? No Brasil, ele começou a ganhar muita força no mundo corporativo no ano de 2003. Ele tem como significado mais comum o treinador, o técnico ou o transportador. O coach era um profissional responsável pelo transporte das pessoas através de uma carruagem ou por uma busca de conhecimento. Então, em qualquer um dos significados, seja alguém que transporta alguém de um lugar para o outro, ou seja através de um tutor que leva uma pessoa a um conhecimento, o coaching é um processo que vai te levar de um ponto a outro. O processo de coaching é conhecido como um processo que auxilia no aprimoramento do desenvolvimento intelectual e comportamental dos indivíduos. Geralmente as pessoas buscam o coaching com o objetivo de alavancar sua carreira profissional ou de alcançar objetivos que anteriormente sozinho não conseguiu concretizar. No coaching, nós usamos ferramentas da psicologia, da gestão, da própria administração, para alcançar esses objetivos, para definir esses objetivos, essas metas e fazer a pessoa alcançar. Quais são os termos básicos? É importante vocês entenderem os 3 nomes básicos. Coach é a pessoa que conduz o processo.
Coach é a pessoa que é alvo do processo e coaching é o processo propriamente dito. Então, eu, Giovana, sou uma coach. Eu vou conduzir um cliente meu, um coach meu, através de um processo. No processo, eu uso ferramentas para mostrar o que ele tem de melhor. Vocês entenderam? Para mostrar. Eu não me ensino no coach. É a pessoa que descobre o que ela tem de potencial, o que ela tem de bom e de ruim e o como ela vai fazer para trilhar o caminho e alcançar o objetivo dela. Outra ferramenta importante dentro das empresas, e a gente fala um pouco mais dentro de organizações, é o empoderamento, né? Ele tem foco na liberação da capacidade decisória das pessoas. Ele traz o fortalecimento para os profissionais. É a delegação de poder de decisão, autonomia e participação dos funcionários na administração das empresas. É exatamente isso, é dar poder, é mostrar que a pessoa tem capacidade para tomar decisões. Isso para o desenvolvimento de uma empresa é muito importante. Sem esse empoderamento, como é que o profissional trabalha? Ele espera uma ordem, ele executa, o chefe é que é responsável e ele está sempre procurando culpados. Quando você trabalha o empoderamento dentro da empresa, o profissional toma decisões. Ele planeja, ele executa. Todos se sentem responsáveis e os profissionais estão engajados em resolver problemas e não mais encontrar culpados. Quais são as vantagens? Vai aumentar o envolvimento, o comprometimento da equipe, porque todos estão ali engajados, comprometidos, todos estão empoderados, eles sabem que tem poder de decisão, que tem capacidade. Nesse sentido, você estimula a cooperação. Os conflitos podem ser tratados abertamente e sinceramente. Esse empoderamento, ele traz maturidade. Então, você consegue trabalhar os conflitos de uma forma mais aberta. Mas existem dificuldades, como todo processo, existem dificuldades para você implementar. Bom, uma empresa com mais de 200 funcionários, é mais difícil você dar esse empoderamento. Chefias com qualidade de liderança incompatíveis a este novo ambiente. Então, se o líder ele é muito centralizador, ele não vai ter a capacidade de delegar, ele não vai ter a capacidade de perceber que as outras pessoas podem tomar decisões. Então, é uma grande dificuldade quando você tem essa chefia com uma mentalidade um pouco mais antiga, que tem qualidades incompatíveis, né, características, na realidade, incompatíveis com esse novo modelo de liderança. E trabalhadores com baixo grau de maturidade e capacitação. Esse empoderamento, ele não pode ser aplicado em todos os níveis da empresa. No nível operacional, por exemplo, você pode trazer o empoderamento, mas até certo nível. Quando você percebe que o profissional tem uma baixa maturidade ou uma capacitação muito baixa, ele não vai saber lidar com isso. Quais são os 3 pilares fundamentais? A visão do futuro, assumir o poder e apropriar-se. Então, a visão do futuro desse profissional tem que estar alinhado com a visão da empresa. Onde é que a empresa quer chegar? Então, o papel dele tem que estar alinhado com isso. Ele tem que aprender a assumir o poder e apropriar-se tanto do poder quanto do dever que vem junto. Quais são os elementos fundamentais? Primeiro, a motivação. E aí a gente vai trabalhar uma motivação intrínseca e extrínseca. A gente já vai falar um pouquinho delas, tá? A percepção, as equipes têm que saber o porquê da sua existência. É importante que cada um entenda muito bem qual é o seu papel dentro da empresa e o quão importante esse papel é. Capacidade. Os profissionais têm que possuir determinadas qualificações. Como eu disse, esse empoderamento não é para todos os níveis, não é para todos os profissionais. Ele tem que ter algumas qualificações para poder se adequar a esse programa. Bom, equipes motivadas extrinsecamente. Aí vamos falar um pouquinho daquela motivação que a gente falou, né? O intrínseco e o extrínseco. Consideram-se como tendo metas que lhe foram impostas. Quando você trabalha uma motivação extrínseca, você está impondo, você tá levando a motivação. Então, as equipes vão se considerar como se as metas fossem impostas. Eu tenho que cumprir aquela meta porque meu chefe mandou.
dependem da sorte para poder atingir metas. Eles não estão comprometidos e engajados. A meta foi imposta, foi o chefe que mandou. Essa motivação ela vem extrinsecamente. E eles veem o ambiente de trabalho como ameaçador. Eles vão sempre se sentir inseguros. Quando eu trabalho a motivação intrinsecamente, quando eu desenvolvo a motivação interna ou a automotivação, as equipes estabelecem metas para si ou interiorizam metas estabelecidas externamente. Quando o profissional ele passa por esse processo de empoderamento, ele se motiva, porque ele se sente parte. Ele sabe a importância do papel dele dentro dessa equipe. Eles dão suporte à consecução das metas com o planejamento. Então, cada um sabe quais são seus objetivos, quais são as suas metas, qual é a sua importância. Então, ele participa mais ativamente desse planejamento. E ele encara o ambiente de trabalho como estimulante. Então, são as grandes vantagens. Com certeza, essa motivação intrínseca é a que traz mais resultados para a empresa. Bom, quais são os passos da implantação? Primeiro, tolerância a erros. O profissional tem que estar seguro de que ele pode cometer erros, mas que esses erros vão ser tolerados, porque se aprendem com os erros. Não existe aquela insegurança, na primeira pisada de bola eu sou mandado embora. Não, os erros são tolerados, existe uma tolerância a erros. É claro que existe um limite e as consequências, o que nós vamos aprender com esses erros. Depois, a gente vai desenvolver a confiança desses profissionais, desenvolver a confiança própria e a confiança na liderança. A visão, como eu falei, a visão do profissional tem que estar alinhada com a visão da empresa. Então, a visão da empresa tem que estar muito clara para que ele entenda o papel dele dentro dessa visão. A fixação de metas, ele participa do planejamento, da determinação de quais são as metas. A avaliação, um profissional que passa por um empoderamento, ele é avaliado constantemente e ele se sente bem por isso, porque ele vai acompanhando o seu desenvolvimento. E a motivação, como eu falei, a motivação intrínseca é a mais eficaz e ela é trabalhada nesse profissional como automotivação. Ele mesmo vai buscar essa motivação. E aí a gente chegou na última ferramenta, que é a mentoring, ou a mentoria. A palavra vem da antiga Grécia. O mentor, ele pode ser definido como um conselheiro sábio e confiável de uma pessoa inexperiente. E lembra uma figura lendária de um fiel escravo. É uma pessoa que orienta, que aconselha e que aponta direções. Essa função é geralmente exercida por um colega mais velho, bem-sucedido em sua posição, eventualmente líder em sua profissão e que meio pai, meio amigo, meio professor. A grande diferença do coach com o mentor é que o coach, ele usa ferramentas para que você descubra os seus potenciais, você determine as suas metas e você tome as suas decisões. O coach não dá conselhos, o coach aplica ferramentas. O mentor, por diferente, o mentor já tem uma experiência de vida, uma experiência profissional muito maior que o seu mentorado. É uma pessoa muito bem sucedida, então ele vai aconselhar. O que leva um profissional a procurar um mentor? Se ele trabalha num ambiente muito competitivo e precisa se destacar, se ele tem problemas de relacionamento entre colegas, quando ele busca novas ideias, quando ele tem problemas com seus superiores ou ele tem o desejo de mudar de carreira. E quem pode ser o seu mentor? Como é que eu escolho um mentor? Não custa tecer algumas considerações a serem levadas em conta pelas empresas e eventuais pretendentes ao mentoring. Para ser mentor, inclusive essa semana eu estava ouvindo um podcast do Primo Rico que ele estava falando exatamente sobre isso. Como escolher um mentor? Muito facilmente a gente vê, né, uma pessoa mais velha, meu mentor, meu pai, minha mãe são meus mentores. O mentor tem que ser alguém que já alcançou sucesso naquilo que você quer, para que ele possa partilhar a sua experiência. Você quer um mentor na vida financeira? Você vai pedir conselho por quem está quebrado, quem está falido? Não, você vai pedir conselho com quem está bem sucedido. Então, o mentor é uma pessoa que já alcançou o sucesso que você quer. O verdadeiro mentor tem várias qualidades, mas os principais fatores que compõem o mentor são
o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional e o de carreira. São esses 3 pontos chaves que você vai procurar um mentor. Quando você procura um mentor para o desenvolvimento pessoal, você vai procurar alguém que seja tipo um pai, um tutor, um professor, um amigo mais velho ou um conselheiro espiritual. Lembrando, já passou pelo que você está passando e pode te aconselhar. Um mentor profissional, ele precisa ter ética, acima de tudo, profissionalismo, ele tem que estar atualizado com o campo de atividade que exerce, ele tem que ser inovador e pioneiro na sua arte, na sua área. Também não adianta você pegar um mentor que teve sucesso há 30 anos atrás e nunca mais se atualizou. Tem que ser alguém que esteja atualizado com as tendências de mercado, com a sua área de atuação. Tem o mentor de carreira, né? Ele pode estar dentro da própria organização. Dentro da própria empresa, você pode buscar esse mentor. Pode ser o próprio chefe hierárquico, um gerente de recursos humanos e um diretor da empresa. Meus queridos gestores, se preparem, porque muitos profissionais podem buscar vocês como gestores de recursos humanos como possíveis mentores. Importante. O mentor possui diversas atribuições. Não deve dar respostas, e sim ajudar a desenvolver as suas qualidades. Um dos papéis é criar um ambiente agradável, que facilite a comunicação e o crescimento profissional e pessoal do colaborador. Ele deve ajudar a pôr em prática as novas ideias e aproveitar as novas oportunidades. Então, o mentor é aquele que vai te aconselhar, vai te abrir os olhos das consequências das suas decisões, mas vai te ajudar a colocar em prática, a realmente alcançar as suas metas e os seus objetivos.